E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre microbiologia e especificamente um tema super importante, que é esse tema que eu estou colocando para vocês aqui, que é a origem da vida. Origem da vida, isso mesmo. Esse tema é extremamente importante dentro de microbiologia, porque ele vai explicar como originou, como surgiu o primeiro organismo vivo existente no universo. Tá? Veja que a origem da vida não é a origem do universo, não é a origem do planeta Terra, nada disso, tá? É a origem do primeiro organismo vivo no planeta Terra já, por exemplo, tá bom? Então nós vamos trabalhar algumas teorias importantes e também alguns conceitos fundamentais quando a gente fala de origem da vida, tá bom, gente? Vamos para esse contexto histórico importante aí então. Então, quando a gente fala de origem da vida, a gente tem que pensar nas formas, obviamente, de se pensar sobre a origem da vida. Então surgem muitos questionamentos, olha aqui os questionamentos, obviamente ali, e alguns pontos importantes para a gente responder quando a gente fala de origem da vida, algumas questões. Então se nós olharmos a primeira questão lá em azul, quem são esses organismos? Quem seriam os organismos que habitaram primariamente a Terra, qual seria essa evolução desde o primeiro organismo vivo que nasceu ali de uma forma específica, e até a evolução, até o que nós somos hoje, vamos dizer, seres humanos aí, tá? A segunda questão que a gente pode levantar, que está em verde ali para a gente dar uma olhadinha, é como eram esses organismos, como eles sobreviviam, como eles se alimentavam, como eles viviam nos primórdios da humanidade, A terceira questão é como eles evoluíram até os dias atuais. Como esses organismos evoluíram até os dias atuais, Como que foi feita essa evolução específica? E a última questão que a gente levanta, quais são as teorias, que é essa questãozinha aqui, quais são as teorias que vai implicar, que vai tentar definir esse lance da origem da vida, tá bom? É nessas 4 questões básicas que nós vamos trabalhar o nosso slide de hoje aqui. Tudo bem, gente? Então vamos que vamos. Primeira coisa, são as teorias. Então quais são as teorias que tentam postular, obviamente, a origem da vida? São 3 teorias fundamentais, básicas, que são mais discutidas, obviamente. A primeira teoria é essa daqui, a teoria do criacionismo, O que é a teoria do criacionismo? A teoria do criacionismo está relacionado ao Deus, Deus teria feito que tudo na Terra existe, tudo na Terra habita, obviamente, Então um ser cheio de poder, um ser superior, cria, obviamente, que tudo na Terra existe. Está relacionado à religião. Então muita gente, obviamente, crê piamente, obviamente, nessa teoria do criacionismo, tá bom, gente? Então não é errado você acreditar nisso aqui também, tá bom? Você pode acreditar, como também não, mas está relacionado à religião. Vamos para a segunda teoria? A segunda teoria é essa teoria aqui, a teoria da origem extraterrestre, ou que a gente pode chamar de panspermia. Panspermia. O que seria panspermia, gente? Na verdade, eles narram que meteoritos vindo do espaço, obviamente, teriam trazido ali micro-organismos para habitar a Terra. Mas essa teoria ela foi desbancada, na verdade, tá? Porque algumas camadas da atmosfera muito quente, talvez os micro-organismos não iam conseguir sobreviver. Então eles meio que desbancaram essa teoria, de certa forma, tá bom? É chamada de teoria cosmozóica, teoria cosmozóica também, tá bom, gente? Aqui no caso, gente, interessante a gente dar uma olhada nessa imagem, que eu exagerei um pouco, eu coloquei na verdade um asteroide aqui, Um asteroide ia acabar com a Terra, mas meteoritos o que são meteoritos, Só para a gente poder entender, essa próxima imagem vai mostrar pra gente. Meteoritos, em vermelho aqui, gente, são pequenos fragmentos de rochas espaciais, Então esses meteoritos, esses pequenos fragmentos que entram decorrentemente nas camadas da Terra, no decorrer dos dias, obviamente acontece, E eles teriam trazido aí os micro-organismos para habitar a Terra, tá bom, gente? Aí os outros itens aqui a gente vai subindo conforme o tamanho da estrutura, tá bom, gente? Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando.
Bom, então, primeira teoria, criacionismo. Segunda teoria, teoria extraterrestre, a teoria dos meteoritos, né? A panspermia, vamos dizer assim, né? E por último, nós teríamos aqui uma terceira teoria muito importante também, não menos importante, na verdade a mais importante dentre elas, porque foi um experimento que foi uma teoria postulada por um cientista que foi comprovado cientificamente em laboratório, então faz totalmente sentido isso aqui, obviamente, né? Que é a teoria da combinação química, né? O que a gente chama da teoria de Oparin. Na verdade, esses dois cientistas aqui ao lado, deixa eu colocar para vocês, ó, esses dois cientistas, Oparin e Haldane, né? Eles vão postular essa teoria, né? E essa teoria trata o que, gente? Basicamente de que os primórdios da humanidade, os primórdios da Terra, né? Nós teríamos estruturas que fossem recombinadas, né? O que é isso, Tiago? Na verdade, sim, nos primórdios da Terra, nós teríamos estruturas que iam se recombinando e se transformando em cadeias, em moléculas cada vez mais complexas. Então, o que na verdade é um ser humano? Se nós pensarmos na menor unidade que forma qualquer estrutura que existe no planeta, a gente pode mostrar para vocês lá em cima, ó, a bolinha branquinha, o átomo. Então, um átomo é a menor unidade que forma qualquer coisa no planeta, né? Mas a junção dele forma o que? Forma o que a gente chama de moléculas específicas, moléculas, né? E essa teoria, a teoria de Oparin, né, que é a teoria de Oparin e Haldane, ela vai tentar falar, obviamente, que nos primórdios da humanidade, os gases da atmosfera, os gases primitivos da atmosfera, que seriam esses gases aqui que nós temos a fórmula química, eles iam se recombinar, se transformando em moléculas cada vez mais complexas. Então, os gases que estavam sozinhos na atmosfera, depois nós vamos explicar melhor, tá? Eles iam se recombinando e se transformando em moléculas mais complexas, tá? Então, teoricamente, essa teoria ela diz que os gases vão dar origem aos aminoácidos, os aminoácidos origem às proteínas, e as proteínas vão dar origem ao primeiro organismo vivo do mundo, do planeta, né? No caso ali, a origem da vida, tá? Nós vamos voltar a falar um pouquinho para vocês um pouco mais detalhado depois, no final, com um esqueminha sobre isso aqui, tá, gente? Desculpa a abrição de boca aqui, gente, que eu venho no terceiro turno, é complicado, tá? Não vou deixar de gravar esse vídeo importante para vocês. Bom, vamos lá. O que acontece aqui, gente? Nesse exemplo aqui, nós temos então as três teorias, né, para a gente revisar. A primeira teoria do criacionismo, né? Aqui, né, pegando o planeta de Deus, como Deus estivesse pegando o planeta. A segunda teoria, nós temos ali um meteoro, um asteroide, alguma coisa, né? Enfim, meteoritos que trariam micro-organismos do espaço. E a terceira teoria seriam essas junções de moléculas aqui, né? A sua direita, né, se você olhar bem no cantinho, essas junções de moléculas complexas formando estruturas. Então, a primeira teoria, nós temos aqui criacionismo. A segunda teoria, nós temos aqui a panspermia, né, a teoria extraterrestre, né, teoricamente. E a terceira teoria, no caso, nós teríamos então a união das moléculas complexas, né, a união dos gases da atmosfera transformando-se em moléculas complexas, tá bom? Então remete a gente pensar o quê? Remete a gente pensar que a ciência novamente toca a religião, ou elas brigam, ou elas procuram o seu espaço dentro desse sistema, obviamente, né? Então a ciência, obviamente, ela está trabalhando paralelo à religião, paralelo, obviamente, a esse contexto, porque a religião explica de uma forma poética, religiosa, espiritual, né? E a ciência explica de uma forma científica, com comprovações científicas em laboratório e tudo mais. Então, é uma união, na verdade, das duas coisas. Na minha cabeça, por exemplo, pessoalmente, eu penso que existe o criacionismo, sim, de fato, né? Mas também existe a ciência, existem as ações da biologia, da física, da química, né? Obviamente, naquele contexto do universo em si, fazendo com que eles possam se interagir. Então, na verdade, as duas coisas fazem totalmente sentido, tá bom? Mesmo
que nós temos que entender que, por exemplo, a gente vai trabalhar a teoria de Oparin. Por quê? Porque a teoria de Oparin é científico. A nossa conversa aqui, vamos dizer assim, nosso assunto ele é científico. Nós estamos tratando de um tema, né, científico, entendeu, gente? Então, obviamente, é esse ponto que a gente vai focar, tá? Mas não é que somos contra ou somos a favor do criacionismo. Enfim, gente, você escolhe exatamente o que você acha, tá bom? Perfeito? Então, vamos continuar. Bom, quando a gente fala de contextos históricos, a gente tem que falar, obviamente, da Grécia Antiga. Obviamente surge ali vários pensadores importantes na Grécia Antiga, tá? E nesse período, obviamente, surgiram dois pensadores muito importantes, né? Dá uma olhada comigo aqui, gente. Anaximandro, tá? E Aristóteles aqui do lado. Anaximandro no meio e Aristóteles aqui do lado, tá? Hipócrates é super importante também, obviamente. Desculpa de novo, gente. É o pai da medicina, na verdade, né? Considerado o pai da medicina, tá? E algumas de suas ideias, obviamente, estavam totalmente relacionadas à parte biológica. Mas quem postulou ideias interessantes mesmo foi dois cientistas, dois filósofos, pensadores, né? Cientistas, matemáticos. Eles eram inteligentíssimos. Anaximandro, né, que postulou que os seres vivos poderiam ter vindo do barro. Isso é muito interessante. Olha que interessante, gente. Seres vivos poderiam ter vindo do barro. Olha que coisa louca isso aqui o Anaximandro falou, né? E formavam, né, sequência desde o mais simples até o homem, né, surgindo de ser pisiformes. O que é um ser pisiforme? Teríamos vindos do peixe, seria mais ou menos isso, tá? Mas ele fala do barro, e o barro é importante dentro desse contexto de origem da vida. Então guarde esse lance, seres que teriam vindo do barro, tá bom? Aristóteles já postulou uma teoria um pouco diferenciada, uma teoria que vai dar origem a um termo muito importante dentro da microbiologia, da biologia celular e tudo mais, que é o termo chamado de abiogênese, né? Então Aristóteles vai postular isso aqui, a geração espontânea, né? Que vai dar origem a essa linha teórica que a gente chama de abiogênese. Então Aristóteles postulou o quê? Ele baseava-se, né, no princípio da vida, da matéria bruta mais um princípio ativo, né? Então assim, ele diz que a ação de uma força, de um princípio ativo sobre uma determinada matéria faria com que essa matéria se transformasse em um artigo vivo, tá? É a geração espontânea, chamada de geração espontânea, a abiogênese. Na verdade, o que? A geração de vida que se tem sem uma vida pré-existente. Então, a ausência, né? A biogênese, né? Então, gênese está gerando, né? Essa ausência, obviamente, de um ser pré-existente para poder gerar um outro ser, né? Então, gente, criou-se essa ideia aqui da biogênese, essas principais exemplos para a gente poder entender. Então a biogênese, a vida que surge a partir de uma matéria inanimada, uma matéria sem vida. Então olha o exemplo que a gente vai ter aqui do lado. Cheiro dos pântanos, né? Surgiriam rãs. Roupa suja no canto de uma sala poderia gerar ratos, né? E essa aqui é mais interessante ainda. Intestinos produzissem vermes, tá? Então quer dizer que no seu intestino você tem o que? Produção de vermes constantes ali, obviamente. E a gente sabe que não é isso que a gente tem. O que a gente tem no intestino? Suco entérico, né? Suco entérico para poder fazer os processos digestivos, de absorção, tudo mais, né? No suco, no estômago, suco gástrico, enfim, né? Então eles começaram a postular essas ideias. O cheiro dos pântanos daria origem às rãs. Se eu colocar uma roupa suja no canto da parede com um pouco de trigo, alguma coisa, algum alimento, dali um tempo vai surgir uma ninhada de ratos, né? Mas na verdade não é que vai surgir. Você está colocando que alimento, você está colocando uma situação para que cresça, obviamente, um organismo vivo. Porém, eles não acreditavam assim. Eles acreditavam então nessa teoria da biogênese, que a teoria da biogênese é que uma ação externa agiria sobre aquela roupa e nasceria ali uma ninhagem de rato. Uma ação externa, o cheiro do pântano, por exemplo, seria uma ação, né? Seria uma ação no pântano que formaria as rãs. Alguma ação específica
criaria esses vermes dentro do intestino, né? Um verme como esse dentro do intestino que nós estamos vendo ali, o último desenho, isso aí é um problema sério de verminose, né? Esse ascaris lumbricoides, a lombriga, né? Então, ascaridias, chamada de ascaridias, né? São essas várias lombrigas que você tem se você for infectado por uma situação como essa. Se você tiver curiosidade de ver, dá uma olhada no YouTube lá, que tem lá a retirada dos vermes do intestino, né, relacionado a ascaridíase. Então, se você colocar retirando vermes do intestino, você vai ver justamente essa doença aí, e o quão grave, obviamente, pode se tornar para uma vítima aí, tá bom? Bom, no século XVIII, gente, vai surgir o quê? Vai surgir uns pensadores, né? Aqui tá faltando então uma letrinha no Francisco Redi ali, Francisco Redi, gente. Essa aqui é uma foto clássica do livro de biologia, todo mundo já viu, né? Aquele experimento com frascos de carne, frascos de vidros e pedaços de carne, né? Onde ele deixa, no primeiro frasco ele deixa totalmente vedado, no segundo frasco ele deixa semi-vedado, com tipo uma estrutura como se fosse uma gaze, alguma coisa semi-permeável ali, né? E no quarto frasco ele deixa no terceiro frasco, ele deixa totalmente aberto. E eles põem só o meio, obviamente as moscas que estão ali vão ser atraídas pela matéria orgânica que é o pedaço de carne, né? E a mosca, ao entrar no terceiro frasco, ela consegue fazer com que depois de um tempo de observando surja larvas naquele local, né? Então ele postulou até uma teoria meio assim, vamos dizer, um tanto quanto peculiar, que teoricamente os ovos, né, dariam origem às coisas, né? Teoricamente, então o primeiro organismo teria vindo de ovos, né? Obviamente ali não é bem exatamente isso. No caso, os ovos, as ovas que foram implantadas pela mosca, sim, vai dar origem a larvas, né? Mas o ser humano, por exemplo, não bota ovos, por exemplo. Mas é uma teoria relacionada a um outro termo que a gente chama de biogênese, gente, tá? Biogênese. Então esse termo aqui a gente chama de biogênese, que é o quê? Vida que surge a partir de uma vida pré-existente. Veja, no terceiro frasco ele consegue observar então o crescimento de micro-organismo, porque a mosca conseguiu botar e esse ovo conseguiu se desenvolver naquela matéria orgânica. No frasco 2, não teve contato com a matéria orgânica, não tem como surgir as ovas. No frasco primeiro, também, aí que não tem contato mesmo, está totalmente vedado, tá bom, gente? Então criou-se aqui, né, a teoria da biogênese, a vida que surge a partir de uma matéria pré-existente ou de outra pré-existente, tá bom, gente? Porém, esse cientista não comprovou essa teoria, obviamente, ali. Vai surgir com cientistas importantes, por exemplo, como Niedian, Spallanzani, que são esses dois cientistas aqui. E eles postularam e fizeram, gente, um experimento muito interessante, né, que feito com frascos de vidro e caldo nutritivo. Então observe o seguinte, olha a letrinha N lá em cima e a letrinha S aqui embaixo. Niedian lá em cima e Spallanzani aqui embaixo. Veja, Niedian fez o experimento com o frasco aberto, colocou o caldo nutritivo, aqueceu esse caldo nutritivo, deixou exposto ao meio e percebeu que logo depois de um tempo teve crescimento de micro-organismo, como você pode ver na terceira imagem lá em cima. E Spallanzani aqui embaixo fez o mesmo experimento, colocou o caldo nutritivo. Que seria o quê? Uma sopa, né, gente? Uma sopa de nutrientes, de vitaminas, enfim. Um ambiente para crescer uma bactéria. Colocou ali uma sopa no caldo nutritivo, ferveu essa estrutura, mas deixou o que? Ela vedada, totalmente vedada. Veja que tem uma corticinha, né? Uma vedação cortiça ali, obviamente, ali vedando a boca do vidro, né? Então a gente vedou totalmente aquilo ali, tá? Ferveu aquela estrutura, tá? Deixou descansando por um tempo, ele percebeu o quê? Que não tem crescimento. Olha que interessante, ele percebeu que deixou por várias horas ali que não tem crescimento do micro-organismo, né? Obviamente na sua cabeça agora você já sabe por quê? Porque você já sabe, já imagina onde estão os micro-organismos, né? Obviamente quando a gente fala. E esse é o ponto de nós entendermos onde estão os micro-organismos, né, que fazem mal para a gente. Claro que a gente está explicando aqui a origem da vida, a gente vai falar da teoria de Ampère ainda,
mas obviamente eu quero mostrar para você, viu? Fique atento, os micro-organismos estão em todos os lugares, inclusive no ar que você respira, nos objetos que você toca, no alimento que você come, muitas vezes pode acontecer, obviamente não é para estar, né? Nos ambientes que você frequenta, na piscina, no mar, em grandes altitudes, em baixas altitudes, né? Profundidades, tudo tem micro-organismo, tá bom, gente? Veja, esse experimento aqui também não foi comprovado, porque na verdade, ao ferver o caldo nutritivo, Needham alegou que Spallanzani teria destruído essa ação, esse princípio ativo, né? E não permitiria então o crescimento de micro-organismo. Aí, gente, em 1860 vai surgir Louis Pasteur. Louis Pasteur, gente, ó, Louis Pasteur, né? Um microbiologista muito inteligente, né? Que vai desenvolver aquele processo de pasteurização. Pasteurização, gente, que a pasteurização que foi bastante utilizado nas indústrias para pasteurizar leite, pasteurizar algum alimento, né? Quando se aquece em grandes temperaturas ali e tudo mais, enfim, né? Louis Pasteur fez o que experimento? Fez o experimento do balão volumétrico com caldo nutritivo e pescoço de cisne. Observe comigo aqui os nossos desenhos, tá? No primeiro item aqui, gente, nós temos o que? Um balão volumétrico, que é um balão de vidro, obviamente, que você vai colocar um líquido. Então ele está colocando ali dentro o caldo nutritivo, tá bom? No segundo desenho, ele está aquecendo o gargalo e vai virar o gargalo em forma do pescoço de cisne, igual está no terceiro desenho. Mas observe que no terceiro desenho, gente, ele virou o pescoço de cisne, né? De cisne, só que ele não vedou a ponta, ele deixou apenas virado, né? Então colocou esse líquido para abrir fervura, né? Ferver esse líquido aí. Então esse líquido foi fervido, bonitinho, muito bem. E ele, depois de ferver esse líquido, ele deixou esse líquido descansando. Ora, veja bem, ele, de certa forma ele está exposto. Tem o vaso, né? O balão volumétrico com o líquido que foi fervido e o pescoço de cisne aqui no quarto desenho, né? E ele percebeu o quê? Que não teve crescimento de micro-organismo. Mas espera aí, se está aberto aqui e tudo mais, tudo certinho, se foi esse problema de ter vedado, ter atrapalhado o princípio ativo, está aberto o meu experimento. Por que não infecta? Por que não cresce micro-organismo? Né, gente? Tá? E o que ele fez então? Logo em seguida ele pega e quebra esse pescoço de cisne. Então o nosso último desenho aqui do lado, ele está mostrando que ele está quebrando aquele pescoço de cisne. Ao quebrar o pescoço de cisne, o que acontece? Os micro-organismos acabam invadindo aquele local, né? E infectando. Então você consegue perceber que a cor aqui, ó, do caldo nutritivo, que era bem amarelinho, gente, ó, agora está um pouquinho turvo, um pouquinho mais alaranjado, né? Ou seja, crescimento de micro-organismo. Então, ele comprovou que os micro-organismos, na verdade, não são estímulos externos, estimulados por crescimento por um princípio ativo, e sim, na verdade, eles estão relacionados ao ar que nós respiramos. Então, o ar que nós respiramos está obviamente determinado e cheio de micro-organismos que podem ocasionar ali doenças e tudo mais, e infectar substâncias. Tá bom, gente? Show de bola? Foi comprovado então aqui. Nesse experimento, a gente consegue comprovar a teoria da biogênese. Biogênese, guarda aí. A teoria da biogênese é a vida que surge a partir de uma matéria inanimada. A gente já vai definir isso para vocês. Agora, a teoria da biogênese é que é vida que surge a partir de uma matéria pré-existente. Então vamos dar uma olhada nesse próximo quadro aqui. A gente vai conseguir visualizar legal as definições. Olha que bacana. Então, algumas palavras e significados importantes. Ser pisciforme. Ser pisciforme é um ser de forma de peixe, né? Princípio ativo é a ação de uma força externa sobre algo, o tornando vivo. Geração espontânea, vida que surge de fenômenos naturais. Abiogênese, vida que surge do nada. Biogênese, vida que surge de uma outra vida pré-existente, né? Caldo nutritivo, sopa contendo proteínas, né? Sopa contendo nutrientes.
Isso é o caldo nutritivo. Essas informações são informações básicas para a gente poder entender de forma bem superficial e bem elementar, ali, bem simples, o que é a teoria da vida, teoria da origem da vida, tá bom, gente? Para a gente terminar, nós temos então aqui, gente, de fato, como se originou o primeiro organismo no universo, baseado na teoria de Oparin-Haldane, né, gente? Então o que acontece? Veja, nos primórdios da humanidade, o que existia eram vulcões, lagos, mares, lagoas, lava, calor, temperatura do sol muito forte, chuva, por conta desse vapor que era absorvido, né? E muitos gases na atmosfera, gases mal cheirosos, tá, gente? Então narra-se que possivelmente os primórdios da humanidade, os primórdios da Terra, tinham um cheiro horrível, cheiro de banheiro público ali, amônia, metano, que são gases extremamente fedorentos, né? Fedozão, tá bom, gente? Então o que ele vai dizer o seguinte: 4 pontos importantes aqui, tá? Então que a ação do tempo, do calor, a ação da absorção da água no vapor, que mais? A centelha elétrica, no choque elétrico ali, né, teoricamente das nuvens, né? Permitiram que os gases permitiram, né, que os gases da atmosfera ali, aqueles gases que estavam flutuando na atmosfera, se unissem. Veja, o gás sozinho ele é super leve, então ele consegue ficar vagando ali pela atmosfera. Mas se eu começo a unir um gás com o outro, ele começa a ficar o quê? Opa, pesado, né, gente? Então, teoricamente, a união desses gases da atmosfera iriam dar origem à estrutura um pouco mais organizada, né? Uma molécula que a gente chama de molécula orgânica simples, mas ela é um pouco mais organizada, é uma estrutura feita com várias outras moléculas, estruturas agregadas, que é esse item aqui que a gente está em amarelo, vermelho e azul, que são os aminoácidos, tá? Então, a união dos gases da atmosfera através dos processos físicos, calor, centelha elétrica, né, que o choque elétrico, vapor d'água, permitiram que esses gases da atmosfera se unissem e se transformassem em aminoácidos. Os aminoácidos, por sua vez, como eram mais pesados, obviamente, eles eram o quê? Levados ali pro mar, tá, gente? Então, os aminoácidos sendo levados pro mar, gente, eles iam fazer o quê? Se replicar novamente ali, se juntar novamente, transformar em moléculas mais pesadas, estruturas mais pesadas, que a gente vai chamar de moléculas orgânicas, moléculas orgânicas grandes, né? Que estou tentando ler aqui na tela do computador. Moléculas orgânicas grandes que seriam o quê? As proteínas. Então, olha que interessante, se você pegar a teoria de Oparin, você consegue separar em 4 pontos. Primeiro ponto, união dos gases da atmosfera, através do ambiente, do tempo, né? 2, formação de aminoácidos, esse item aqui é importante. Depois que esses aminoácidos eram levados para o solo, para o mar, lá no mar nós criaríamos uma sopa de proteínas, porque esses aminoácidos iam se ligar novamente, se transformando numa cadeia mais complexa, numa cadeia maior. E essa proteína possivelmente ia dar origem então ao primeiro organismo vivo ali, a primeira estrutura celular, né, que poderia inclusive até ser possivelmente ele foi um ser eucarionte, um ser procarionte que a gente chama, que é um ser primitivo, que não tem organelas. A gente fala um pouquinho disso aí, na verdade, em citologia. Se você der uma olhada na aula de citologia, vai estar lá essas definições. Então, teoria de Oparin vai explicar como surge o primeiro organismo vivo a partir de fenômenos naturais que aconteceram ali nos primórdios da humanidade. Tá? Esses fenômenos naturais que aconteceram nos primórdios da humanidade permitem com que você tenha união dos gases da atmosfera, formação de aminoácidos, formação de proteínas e tardiamente ali a formação de estruturas vivas, de micro-organismos, né? De primeiro organismo vivo no universo. Bom, esse organismo vivo no universo, gente, ele vai abrir um leque agora de evolução. Por quê? Esse primeiro organismo no universo,
é chamado de um organismo heterotrófico, ou seja, é um organismo que surge de fato nos barros e lamas. Olha barro, Thiago, você não falou de barro agora lá atrás? Falei que o Anaximandro falou que possivelmente teríamos surgidos do barro. Olha que interessante, e a teoria de Oparin também diz que o primeiro organismo vivo, ele vai se alimentar do barro, ele precisa se alimentar do barro para poder sobreviver. Então surge aí uma teoria, uma hipótese, né, que a gente chama de hipótese heterotrófica, né? Essa hipótese heterotrófica, ela diz que esse primeiro organismo, ele era decompositor de matéria orgânica, ele se alimentava de matéria orgânica, ou seja, do lodo ali dos mares e oceanos, para poder sobreviver. E com o passar do tempo, ele teria que sofrer alterações e adaptações para que ele pudesse sobreviver, né? Então vamos dizer, se ele passa, por exemplo, a comer matéria orgânica ali do fundo do mar, ele passa a liberar o quê? Liberar muito CO2 para a atmosfera, muito CO2 para a atmosfera, tá bom? Tá comendo um alimento ali e tudo mais, ok? Os outros gases para a atmosfera, vamos dizer assim, mas principalmente CO2, obviamente, que já tinha bastante, inclusive, na verdade, né? O processo metabólico até mesmo. Só que veja bem, se eu começo a aumentar a população que vai consumir todo esse barro que está aqui no fundo do mar, a população começa a aumentar, beleza, mas vai chegar um tempo que o barro vai acabar. Então eu preciso aqui sofrer adaptações nessa minha célula, nessa minha estrutura celular, para que eu possa, a partir de então, produzir própria energia, para que eu tenha um equilíbrio dos organismos que estão habitando aquele local. Então, a primeira alteração que um organismo sofre é uma alteração que ele vai fazer o quê? Ele consegue produzir a fotossíntese, fazer a fotossíntese. Então, ele começa a ter o quê? Ele parte de um ser procarionte, um ser primitivo, e se transforma em um ser eucarionte com organelas que possuem a capacidade de produzir energia. Acho que eles narram como as algas primitivas, alguma coisa do tipo, né? Então, veja bem, antes eu comia matéria orgânica, agora não, agora eu vou passar a produzir matéria orgânica. Por quê? Produzir matéria orgânica não, produzir meu próprio alimento. Por quê? Porque eu consegui fazer uma adaptação, tá? Se eu vou produzir meu próprio alimento, eu sou considerado um ser que a gente chama de autótrofo, tá? Heterótrofo, que come matéria orgânica, autótrofo, que se alimenta consegue produzir seu próprio alimento, tá bom? Nesse processo eu consigo fazer a fotossíntese, porque eu tenho uma organela específica que a gente chama de cloroplasto, tá na aulinha de citologia básica lá, para poder fazer a fotossíntese, tá bom, gente? Então, eu vou passar a fazer a fotossíntese. Só que se eu passo a fazer fotossíntese, eu passo a consumir o quê? Muito CO2 na atmosfera, liberar muito oxigênio na atmosfera. E daí o que acontece? Vai desequilibrar novamente aí. Eu vou ter muita planta de repente e não vou ter a quantidade de CO2 para poder fazer essas plantas, esses seres primitivos que faziam fotossíntese, sobreviverem. Então surge mais um ser, que é o ser que está com mitocôndria, para poder fazer a respiração celular, tá? Que daria origem ao que os animais, ao que nós somos hoje, né? Então esse ser que vai surgir é um ser que tem mitocôndria. Veja bem, se eu faço fotossíntese, eu sou uma planta, eu vou consumir CO2 e vou liberar por meio oxigênio. Se nós seres humanos somos células animal, nós consumimos oxigênio e liberamos por meio CO2. Então o que nós vamos ter agora? Um equilíbrio. Então nós temos agora um equilíbrio. No meio disso tudo nós temos um ser que é heterótrofo, que faz fermentação, né, que faz alguns processos de produção de alimentação um pouco diferenciado, né, que são até as mesmas bactérias. Mas basicamente nós temos esse ciclo da vida importante, que é seres humanos e animais consumindo oxigênio e liberando para o meio CO2. Então respirei oxigênio, liberei para o meio CO2, tá bom, gente? E nós temos também ali as plantas consumindo CO2 e liberando para o meio oxigênio. Por isso é tão importante as plantas no universo.
As árvores, porque elas produzem o oxigênio que a gente respira, né? Uma grande parte, obviamente. Não só as plantas, mas o mar está muito relacionado, obviamente, à produção. As algas estão relacionadas a uma grande produção, acho que, se não me engano, 40%, alguma coisa assim, do oxigênio que a gente respira, um número bem alto, tá, gente? Eu não lembro exatamente agora, tá bom? As algas do mar produzem esse processo de fotossíntese aí, super importante, tá bom, gente? Então, basicamente, a aula de hoje é justamente isso. Como que surgiu o primeiro organismo no universo? Quais foram as teorias que foram postuladas pelas pessoas, né? Basicamente a gente foi entender justamente esses processos aí. Beleza, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Valeu!